Graça e paz, amém? Boa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é poderoso, maravilhoso, é o Todo-Poderoso, né? Nós estamos aqui nesta série de ministrações sobre oração. Cara, isso é maravilhoso. Falar de oração é tremendo, é gostoso. E eu faço um apelo para que você preste muita atenção e que você tenha sede. Eu faço um apelo para que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, toque em vocês, toque em nós, para que nós possamos ter esse relacionamento com Deus. Porque quando nós oramos, nós estamos conversando com Deus. E a gente conversa com quem a gente gosta, com quem a gente é amigo, não é isso? Você não vai, né, a gente está no serviço, ou está na escola, ou até dentro de casa, a gente quer fazer aquela fofoquinha, né? Você não vai fazer a fofoquinha com quem você não gosta, irmão. Você não vai conversar com quem você não gosta. Você vai conversar com quem você gosta. Você vai tomar o café na casa daquela pessoa que você gosta, né? Aquela pessoa que te faz sentir bem. Então, a minha oração sempre foi pela sua casa, pela sua família, pela sua vida. E agora, nessa série, nós vamos tentar, o Senhor vai tentar, quem sou eu para fazer alguma coisa, né, irmãos? Deus vai tentar aproximar de você, vai tentar se aproximar da sua casa, da sua família, né? Deus vai querer que você convide Ele para tomar um cafezinho, né? Quem não sabe fazer café tem que aprender, né, irmão? Fazer um cafezinho. Já pensou? Deus chega na sua casa e você não sabe fazer um café. E hoje eu vou falar de Abraão, né? Abraão, quando ele já sentia alguma coisa assim, naquela época de Abraão, irmãos, os anjos, Deus ele falava diretamente com Abraão, né? Ele enviava os anjos para falar com Abraão, cara. Meu, que maravilha, velho. Não tinha muito, aí depois que foi, muita gente, sabe, vai entrando muita gente no meio do caminho, né? Mas naquela época Deus foi falar com Moisés, botou fogo na sarça, foi falar com Abraão, ele falou, opa, o que é isso? Aí ele já sabia que era Deus, cara, né? Hoje não, hoje Deus tenta falar com a gente assim, mas Ele não consegue, cara. Ele chama você, Ele chama, mas às vezes você está ocupado, né, irmão? Aí você está trabalhando, às vezes você está se divertindo, às vezes você está, né, ouvindo uns vídeos no TikTok, né? Está no Instagram, está ocupado, então você não ouve. Mas naquela época, irmão, já pensou no deserto, Abraão no deserto, ele saía da tenda dele, né, olhava assim, não tinha ônibus passando, não tinha esse monte de luz aqui. A luz que tinha era das estrelas, hein? Era aquele silêncio, e aí, que delícia, né? Um dia, se eu for no deserto, irmãos, eu vou tentar fazer isso, irmão. À noite, sair assim para... Nós já fomos nos montes, né, irmão? O pastor falou aqui domingo passado, que essa época boa, da gente ir no monte, irmãos, e fazer prova de Deus, cara. Senhor, que eu orar aqui, Senhor, acende os gravetos. Irmão, já acendeu tanto quando eu fui nos montes, né? Que delícia, irmãos, que Deus ainda faz isso, irmão. Aí no monte é uma delícia, você fala, você está apto a ouvir a voz de Deus, e ninguém pode te atrapalhar. Se você quiser, irmãos, se nós quisermos, Deus, Ele pode estreitar esse relacionamento. Se nós quisermos, Deus, Ele quer se aproximar de nós, Ele quer ficar próximo de nós, Ele quer que nós tenhamos uma intimidade com Ele, de uma forma que a gente nunca viu, né? Domingo passado aqui, eu fui tomado aqui por um choro, e eu não conseguia parar de chorar. Fazia tanto tempo que eu não chorava, fazia tanto tempo que eu não derramava umas lágrimas assim, que começou a palpitar meu coração. Eu falei, Senhor, eu tenho um problema de pressão, né? Senhor, será que é hoje que eu vou? Será que é hoje, Jesus, dentro da igreja? Que maravilha o Senhor voltar hoje.
Mas aí na madrugada de domingo para segunda, nós tivemos as notícias do terremoto e muitas pessoas perderam suas vidas e ainda tem muita gente que está debaixo dos escombros. E quando Deus falou aqui que Ele fala como uma brisa, isso não saiu do meu coração. Ele fala como fogo, Ele fala como um terremoto, e muitas coisas vão acontecer. Nós vamos ter muitas notícias de catástrofes, irmãos. É o Senhor Jesus avisando que realmente Ele quer que nós estejamos do lado dEle, porque muitas coisas vão acontecer. Mas, para não ficar nas minhas palavras, como todos os pregadores dizem, vamos ler a palavra do Senhor, que está em Gênesis 15. Gênesis 15, Deus fala com Abraão de uma forma maravilhosa. Aleluia. Depois de Abraão ter participado de uma guerra para salvar o seu sobrinho Ló, que era filho do seu irmão, que faleceu. O irmão dele faleceu antes do pai, do próprio Terá. Arã era o nome dele, e ele faleceu. Então Abraão tinha Ló como um filho, tanto que quando Abraão sai do meio da parentela, ele leva Ló. Diz assim a palavra de Deus: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa, Eliezer, é o meu herdeiro. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa, um servo, será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então, aleluia, o levou fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se a podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. E disse mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdares. E disse a ele: Senhor Jeová, o Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Como saberei que hei de herdá-la? Até aí, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos por um minuto, curve sua cabeça. Oremos ao Senhor. Soberano e amado Deus, em nome de Jesus, Senhor, estamos diante de Ti, Senhor, para Te glorificar, para Te exaltar, para prestar culto a Ti, Senhor. Senhor, sempre a mesma palavra o Senhor vai ouvir da minha boca, Senhor. Não é por nós e não é nada referido a nós, Senhor. Tudo é para Ti, tudo é por Ti, Senhor. Tudo, Senhor, é para a Tua honra, é para a Tua glória, Senhor. Mas, Senhor, quando o Senhor andou aqui no meio da multidão, quando aquele povo necessitado sempre esteve ao Teu lado, Senhor, buscando, Senhor, um alimento, uma palavra, Senhor, o Senhor nunca deixou esse povo sair, Senhor, com fome ou enfermo. Pela Tua misericórdia e a Tua compaixão, o Senhor operou milagres, Senhor. E o Senhor não é diferente, o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo, foi ontem, será hoje e será eternamente, Senhor. Então, Pai, fala conosco, fala aos nossos corações nessa noite, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, exaltado através de nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Quem era Abraão? Todo mundo conhece, né, irmãos? Todo mundo conhece Abraão. Falar de Abraão, cara, é chover. Vou fazer um trocadilho, chover no molhado, falar de Abraão. Porque Abraão, todo mundo sabe que é o pai da fé, é o pai da geração, é o nosso pai. Nós falamos o pai Abraão, nós chamamos ele de pai, porque ele foi escolhido para ser esse pai. Ele foi escolhido para ser a geração de Jesus. Ele foi escolhido para ser a nossa geração. Ele foi escolhido para trazer tudo que nós temos, o pai das nações. Abraão, aleluia, ele depois de ser escolhido por Deus, porque tinha outros filhos de Terá, tinha outros filhos de Noé, tinha outros filhos, tinha outras pessoas, irmãos, mas Deus foi lá e escolheu Abraão, porque Deus conhece o coração. A palavra diz que só Deus esquadrinha, só Deus sonda, só Deus conhece o nosso coração, só Ele sabe do que a gente precisa, do que a gente necessita. Então, eu não sei mais o que falar para dizer para você o quanto esse Deus que ama você, que escolheu você para estar aqui, que escolheu você, aleluia, para te capacitar, porque Deus não escolhe o capacitado, Ele capacita o escolhido. Então, a obra que Ele tem, algo que Ele tem a fazer na sua vida, tudo na sua vida, se você colocar Deus em primeiro lugar, se você colocar Deus na frente de tudo, se você sempre for humilde, como Abraão foi, se você for obediente, uma das características de Abraão, e eu quero falar de 3 características de Abraão, ele foi um cara humilde, ele foi um cara que, quando Deus falou com ele ouviu a voz de Deus. Abraão foi, no capítulo 12 de Gênesis, ele começa a falar, começa ali a história de Abraão, e Deus fala: olha, Abraão, eu te escolhi, olha, Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, entendeu? E lá eu te abençoarei, se você for comigo, eu vou ser contigo, e lá eu vou te fazer um pai de grandes nações, de grandes multidões. E aí, irmãos, o lugar que Deus queria levar Abraão, se você for lá no mapa, dá 2.400 quilômetros. 2.400 quilômetros hoje, a gente de carro faz uns 3, 4 dias. Mas o cara estava a pé, naquela época era na sola, irmão. Naquela época o negócio era para quem tinha fé mesmo. Sai daí, Abraão, e vai para lá que eu vou te abençoar. Então, Abraão obedeceu a Deus. E por que atender as orações de Abraão? Por que Deus escolheu Abraão para quê? E por que atender a oração de Abraão? Porque até então, se nós vermos os versos 12 e 13, Abraão não pediu nada a Deus, ele simplesmente obedeceu. Deus falava e Abraão cumpria. No capítulo 12, Deus manda ele sai, ele obedece a Deus, e ele faz a vontade de Deus, e ele leva o nome de Deus. Se nós formos caminhando pela Bíblia, nós vamos ver que Deus, ele tira Abraão, fala: olha, Abraão, vem comigo, vou te dar Canaã, vou te dar essa terra que você vê. Abraão, ele faz as coisas tranquilamente, com calma, ele acredita na promessa, porque era mais fácil a gente falar de promessa, porque Deus faz várias promessas a Abraão. Abraão, então, ele pega aquela promessa e ele obedece a Deus, e a fé dele, irmãos, porque Deus não tinha feito nada, nenhum milagre, Deus não abriu o mar vermelho, Deus não enviou, como ele fez com Moisés, Deus não enviou pragas, Deus não fez nenhum milagre para que Abraão pudesse, falar: ó, Deus, o Senhor fez tudo isso, então eu vou te seguir. Não, nada, irmãos. Ah, Senhor, me mostra um sinal então. Deus não fez igual a Gideão. Quando Deus chamou Gideão falou: Senhor, me dá um sinal então, se isso é comigo mesmo, essa noite eu vou deixar um algodãozinho aqui, e se molhar o algodão e a terra em volta estiver seca, eu vou saber que é o Senhor. Ele não fez nada disso. Deus não,
Abraão não pediu sinal, Abraão não pediu nada para Deus, ele simplesmente obedeceu. Cara, Tiago fala que Deus chamava Abraão de amigo, meu amigo Abraão. Toda vez que Abraão se dirigia ao Senhor, ele falava: Senhor Jeová, Senhor Deus. O temor de Abraão, um homem temente a Deus, o cara que era um adorador. Quando Deus falava com ele, quando Deus enviava, Gênesis 12, quando Deus fala com ele, ele chega até a terra de Manre, e tem umas árvores lá, ele faz um altar para adorar a Deus. Deus tinha dado um carro para ele, Deus tinha dado uma casa para ele. Não, Deus não deu nada para Abraão, mas ele foi lá e fez um altar para adorar a Deus. Gênesis 12, 7, Gênesis 12, 18, Abraão quando chega, Deus fala com Abraão, Abraão quando chega no lugar, a primeira coisa que ele faz é fazer um altar para adorar a Deus. Aí Deus fala: como eu escolhi certo esse cara, mano. Não existe um cara assim, mano. Um cara que fazia de tudo para estar na presença de Deus. Abraão, que tudo que fazia, ele temia pelo nome de Deus. Quando ele foi libertar Ló, que Ló foi levado cativo, né, pelos reis, Abraão foi lá, pegou 318 soldados, foi lá e venceu a batalha, e veio, e o rei Amalequita, ele disse: olha, Abraão, pode pegar o despojo, pode ser. Não, eu não quero nada, eu não quero nada de você, porque eu não quero que ninguém diga o que você diga, que um dia enriqueceu a Abraão, que não foi da parte de Deus. Um cara temente a Deus, um cara que buscava ser íntegro na presença de Deus, aleluia, um cara que renunciou das suas coisas para estar na presença de Deus, renunciou para que ninguém falasse da vida dele, e dessa forma, aleluia, pudesse chegar ao nome de Deus e colocar o nome de Deus de uma forma que ficasse, ou não é, talvez Deus é, talvez Deus não é. Não, Abraão era íntegro, Abraão era temente a Deus, as coisas de Deus, aleluia. Abraão renunciou 7, eu consegui colocar na Bíblia aqui, achar 7 renúncias de Abraão. Abraão, ele renunciou o seu país natal, porque ele era de Ur, e Deus falou: Abraão, sai daí, sai da tua terra, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele não sabia nem o que ele ia encontrar em Canaã, mas ele foi, porque ele obedeceu a Deus, renunciou à sua vontade, o seu país, para servir a Deus, irmãos, para ser abençoado. E Abraão não queria muita coisa, não queria muitas coisas, Deus ia acrescentando na vida dele. Ele não buscou riquezas, ele buscou ficar na presença de Deus. Se nós queremos ser diferente nesse mundo, nós temos que ser governado por Deus, irmãos. E ser governado por Deus é renunciar os nossos desejos. Nós nunca vamos ter um relacionamento íntimo com Deus se nós não renunciarmos à nossa vontade. Ele renunciou o seu país. Já pensou você aqui ter que sair do Brasil, ser expulso do Brasil e ir para o Japão, e não tinha nenhum intérprete? Como é que você vai viver lá, irmãos? Como é que você vai aprender? Você vai sofrer. Mas Abraão obedeceu a Deus, ele renunciou os seus bens, da mesma forma que ele não quis ser enriquecido, não quis pegar nada dos outros, ele renunciou a sua vida, renunciou os seus bens, tudo que ele tinha, para que
nada pudesse, aleluia, ele não pudesse ser acusado de nada, que pegasse alguma coisa de alguém, que alguém deu isso para Abraão, porque isso, porque aquilo. Não, ele renunciou a essas coisas, porque não estava no coração dele. Aleluia. Ele renunciou à família. Gênesis 12:5, deixou o pai, deixou a mãe, deixou o irmão, deixou os primos, deixou os parentes. Renunciou à família para estar e para obedecer a Deus. Quando Abraão esteve ali com Ló, e diz que Deus abençoava tanto Abraão e Ló, que eles tinham muitas riquezas, muitos bois. A palavra de Deus diz em Gênesis 13:10 que havia ali confusão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Então Abraão chama Ló e fala: olha, cara, você é como se fosse meu filho. Eu te amo demais, rapaz, amo sua família. Para que não haja confusão, para que não haja contenda entre nós aí, cara, né? Pega a sua família, os seus bens, aí seus bois, e vai para um lado, e o lado que você escolher, cara, eu vou para o outro lado. Aí, de frente assim, estava a relva, o Vale do Jordão, que era verde, que era com água, né, tudo bonito. E aí Ló escolheu o Vale do Jordão. Abraão, como mais velho, ele poderia ter escolhido, mas ele renunciou. Renunciou para não ter briga com a família, renunciou para não ter contenda, para não ter disse-me-disse, para não ter confusão. Abraão também renunciou às riquezas da terra, não quis nada que não fosse da parte de Deus, e ele renunciou a si mesmo, irmãos. Quando nasce Isaac, porque a oração de Abraão, que nós vamos entrar, não entramos na palavra, só a introdução, isso aqui. Depois que nasce Isaac, Deus chega para Abraão e faz: Abraão, cara, o cara esperou a vida toda dele, pelo filho, esperou a vida inteira, por um filho, de Sara, o filho da promessa. E aí Deus chega para ele e fala: olha, Abraão, pega teu filho aí, cara, vai lá, não faz um altar e oferece ele para mim. Cara, que Deus mau, que é isso? Que é isso, meu? Isaac era a vida de Abraão. Ele renunciou a si mesmo, né? Duas renúncias aí, vamos colocar. A si mesmo, já pensou a dor de você sacrificar o teu filho? Mas Abraão era o homem obediente a Deus. E aí ele vai lá, renuncia assim, renuncia o próprio filho, o filho da promessa, irmão. Duas renúncias. Mas aí quando ele faz essa atitude, quando ele tem a atitude, Deus, calma aí, Abraão, já sei que você é fiel, Abraão. Aleluia. Deus, ele honra a nossa fidelidade. Deus honra a sua oração. Deus honra a sua fidelidade com Ele, né? Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei o que estão falando sobre você, mas Deus, ele honra. Fica firme, seja obediente a Deus, seja uma adoradora de Deus. Você renunciou, então você não precisa ficar falando para ninguém, irmão. Deus, ele te conhece. Deus, ele sabe o lugar onde você tem orado, ele sabe das suas palavras, aleluia. Quando você não fala e você está sentindo, Deus também está ouvindo, porque ele te honra e ele vai honrar a tua fidelidade, aleluia. E ele renuncia também o outro filho, Ismael, né? Ele renuncia Ismael, porque ele manda Ismael embora, junto com a concubina, que era a egípcia, que era serva de Sara, porque Sara não esperou, né, irmão? Sara não esperou, aí
nasceu Ismael. Quando nasce Ismael, Sara fica com contenda, fica com ciúme do menino, não quer que ele divida com Isaac, e Abraão então ele renuncia ao seu filho mais velho. Um cara que faz essas coisas, irmãos, ele é o cara que pode ser chamado amigo de Deus. Ele é o cara que merece ser o nosso pai. É o cara que faz a vontade de Deus. É o cara que faz a diferença, irmãos. Que fez a diferença, e por isso nós estamos aqui, justificado pela fé. Justificado pela fé, irmãos, é ser justificado, é a nossa salvação, é o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, aleluia. E todos no Novo Testamento, todos falam de Abraão, que foi justificado pela fé, teve uma fé como ninguém teve, não precisou de ver sinais, não precisou de ver maravilhas, mas obedeceu a Deus, e foi vivendo a vida dele, e Deus foi acrescentando na vida dele, aleluia. Então quando Deus chama Abraão, quando Abraão faz ali o que ele tem que ser feito, no capítulo 12, 13 e 14, você vai ver os feitos de Abraão, ele se aproximando da vida, das coisas, ele tomando forma na família, criando seus filhos, a sua vida. Seus filhos ainda não, depois. E aí então ele vem no capítulo 15, depois que Abraão rejeita as riquezas do rei, e ele fala: não, eu não posso pegar essas riquezas, porque não quero nada do que é seu, porque você nunca vai poder dizer que enriqueceu a Abraão. Tudo que eu quero é de Deus, e Abraão ele faz, e tudo que ele tem, ele vai lá e oferta para o sacerdote, irmãos. Ele pega a parte dele e oferta ao sacerdote, no capítulo 14, e aí então Deus vê tudo isso acontecendo, e ele fala: olha, Abraão, no capítulo 15 Deus então começa a falar com ele, e aí, a palavra diz, depois de todas essas coisas que aconteceram, o Senhor vem, aparece numa visão para Abraão, e diz: olha, Abraão, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e eu sou o seu grandíssimo galardão. E aí, irmãos, começa o ponto-chave da oração de Abraão, porque Abraão não dobrou o seu joelho, Abraão não fez uma campanha, Abraão não fez nada, ele simplesmente obedeceu, ele simplesmente foi fiel, ele simplesmente foi temente a Deus, ele simplesmente usou a vida dele como um testemunho, e aí Deus que vem falar com ele, meu Deus, aleluia, e fala: Abraão, não temas, eu sou contigo, tal. Aí Abraão então, perspicaz, inteligente, ele faz uma pergunta para Deus, porque ele está conversando com Deus, irmãos. A oração de Abraão é um diálogo com Deus. Aqui então Abraão começa a conversar com Deus e fala com sabedoria: ah, Senhor, como eu queria ter essa sabedoria, porque quando Deus faz uma promessa para a gente, irmãos, a gente não lembra de Abraão, mas eu quero que você nunca mais se esqueça disso, porque quando Deus fizer uma promessa para você, você vai começar a conversar com Deus, você vai ter que começar um relacionamento com Ele, aleluia. E Abraão chega para Deus e fala: Senhor, o Senhor é comigo, eu não temo, o Senhor dá, legal, mas o que o Senhor me haverá de dar, Senhor? Deus faz uma promessa para ele, e aí ele entra no bate-papo e fala: Senhor, o que o Senhor pode me dar, Senhor? Ah, Senhor, mas não esqueça, hein, que eu não tenho filhos, e o meu servo Eliezer é que vai ser o herdeiro dos meus bens, Senhor, da minha casa. A inteligência de falar, irmãos.
E o problema, eu já sei que você recebeu muitas promessas. Talvez você recebeu tanta promessa que você nem marcou. Eu marco as promessas que Deus me dá, eu marco no meu caderno, né? Não cobro Deus, irmãos, mas eu lembro Ele das promessas. Quantas vezes você lembrou das promessas que Deus te fez, e você falou: Senhor, o Senhor lembra daquela promessa, Senhor? Senhor, o Senhor lembra que o Senhor me prometeu isso, isso e isso, Senhor? O Senhor lembra que aconteceu, Senhor? Deus, eu estou aqui, Senhor. Deus não esquece da gente, irmãos. Mas é o processo de espera, porque a promessa de Deus, irmãos, ela vem na nossa vida, mas há um processo de espera. Nós temos que esperar em Deus. Lógico que às vezes a gente quer que o negócio aconteça já, mas temos que esperar. E o interessante é que Deus continua falando com ele. Olha, Abraão, fica tranquilo, queridão, esse não vai ser o seu herdeiro. O seu herdeiro é aquele que será gerado de ti. Esse será o seu herdeiro. Não, irmãos, que Ismael não foi gerado de Abraão, mas não era com a sua esposa, era com a concubina. A linhagem, naquela época, não podia ter mistura. Tinha que ter uma linhagem da família. E Abraão tinha que ter um filho de Sara. Na época era Abrão e Saraí o nome deles. Depois Deus mudou, né, irmãos? Porque quando Deus muda, é porque Deus quer prosperar, irmão. Deus quer abençoar. Se Deus está mudando algo na tua vida, não fica nervoso, não fica bravo. Não fala que você não quer. Deixa Deus trabalhar, irmãos. Deixa Deus trabalhar. Não fica pedindo sinal. Tudo que você quer agora, você quer sinal de Deus. Abraão não pediu nenhum sinal. Abraão simplesmente obedeceu, simplesmente ficou firme na presença de Deus. E aí ele teve que esperar. Se nós formos para outros capítulos, que é outra mensagem, nós vamos ver que Sara não espera. Que Sara pega Agar, a egípcia, que era sua serva, e dá para Abraão. Para Abraão ter um filho, e ele tem um filho chamado Ismael. Um problema foi gerado. E da linhagem de Ismael surgiu outra nação, a Palestina, né, que até hoje vive em confronto com quem? Com Israel. Quando a gente não obedece, irmãos, quando a gente não espera, a gente paga o preço, por gerações. Quando a gente não espera, porque o tempo de espera, irmãos, é um tempo para você ficar calado, ficar esperando, ficar adorando, ficar na presença de Deus. O tempo de espera é necessário. O tempo de espera é um tempo de você se alegrar. É fácil? Não é fácil. Mas quanto mais você se mexer, um irmão falou para mim uma vez, em tempos de areia movediça, irmão, ficar parado. Quanto mais você se mexer, mais você vai afundar na areia movediça. Espera em Deus, Ele está trabalhando, Ele é o Todo-Poderoso, Ele está dizendo, o que Ele falou para Abraão? Não temas, Abraão, eu sou contigo, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, não temas, espera em Deus, fica firme, continua adorando, continua firme. E aí Abraão pergunta para Deus, depois que Deus fala, olha, sai daí, Abraão, olha para o céu, vê a quantidade de estrela, você pode contar, essa será a tua posteridade, Abraão. Abraão faz uma outra pergunta para Deus. Ah, Senhor, mas eu creio, Senhor, mas como que isso vai, como que eu vou ter certeza disso? Como que isso vai acontecer, Senhor? Como eu saberei que vou herdar essa promessa? E aí Deus vai num processo, irmãos, maravilhoso. Não vou entrar nesses detalhes também, porque é outro detalhe de oferenda, de sacrifício.
Ele fala: Abraão, vai lá, Abraão, toma aí, ele pega o cordeiro, pega as pombinhas, pega para fazer a oferta, para fazer um altar. Aí de altar Abraão manjava, irmão. De altar Abraão era o cara. Foi lá e fez do jeito que Deus pediu para ele fazer. Ofertou a Deus o que ele pediu. Para garantir, para saber que ele vai receber de Deus. Ele vai lá e faz uma oferta, ele faz um altar, e ele adora a Deus. E Deus responde, mais para frente, Deus responde com fogo, irmãos. Deus faz uma aliança com Abraão naquele momento. Abraão, ele pede para Deus que seja feita uma aliança, para que ele possa ter certeza que ele vai receber. O que você tem feito, irmãos? Quando Deus faz uma promessa, quando você pede algo para Deus, você tem feito uma aliança, você tem feito um compromisso, você tem feito algo, ou você está do mesmo jeito? Deus faz uma promessa, você está pedindo, você está falando com Deus, mas você não está fazendo nada para Deus, você não está fazendo nada de diferente, a sua vida continua a mesma coisa, você não renuncia a nada. O quê? Vou deixar de fazer as minhas coisas para ir para a igreja? Nunca. Vou deixar de fazer minhas coisas, o meu conforto para ir num culto de jovem, vou deixar o meu conforto para ir orar, para fazer. Não, eu não. Se Deus prometeu, Ele que se vire para fazer. Não é assim? Não, não é assim, irmãos. Fica firme. Você serve um Deus que é o Todo-Poderoso. É um leão, né, que nós louvamos aqui. O leão que ruge, que a voz faz tremer. Mas é um leão que cuida das ovelhas. É o único leão que cuida das ovelhas. Não vamos ter nada na nossa vida sem sacrifício. Não vamos ter nada na nossa vida se não renunciarmos. E eu não estou falando de sacrifício porque o próprio Deus, Ele fala que é melhor a gente obedecer do que sacrificar. Mas o sacrifício de você parar, deixar de fazer um pouco das suas coisas e olhar mais um pouco para as coisas de Deus, para você cuidar das coisas de Deus. Você é escolhido, você é capacitado para fazer. Então faça, irmãos. Para de arrumar desculpa. Para de ficar se desculpando, de ficar se acusando que você não pode, que você não consegue. Para com isso, levanta a sua cabeça e começa a fazer. Começa a se propor, toma uma atitude. Abraão teve atitude na vida dele de mudar situações. Quando Deus prometeu, ele foi lá e falou com Deus: eu estou aqui, Senhor, eu não tenho filho, o Senhor vai me dar um filho? Pode me dar um filho? E ele falou: posso, Abraão, porque eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, você vai ser isso, você vai ser uma bênção. Legal então, Senhor, mas eu quero a certeza. Como que eu vou herdar isso aí? Vamos fazer uma aliança. Vamos fazer uma aliança, Abraão, eu e você. Deus te convida para fazer uma aliança. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, derramou o sangue dele. Nós vamos participar da ceia aqui, ó. É o corpo e o sangue de Jesus. Deus fez uma aliança do corpo e do sangue de Jesus. É o sangue da nova e da eterna aliança que Deus fez. Você pode obedecer, você pode ser fiel, você pode fazer diferença, você pode esperar com firmeza na proposta que Deus tem para a sua vida. Você pode orar e falar: Senhor, o meu sonho é esse, mas se o seu sonho for outro, Senhor, eu não quero o meu sonho, eu quero o seu sonho. Você pode dizer isso? O reino de Deus é isso. O reino de Deus é essas coisas. O reino de Deus é você fazer diferente. O reino de Deus é você morrer para viver. O reino de Deus é você deixar as suas coisas, aquilo que você ama. Jesus fala que ele deixar o pai, a mãe, deixar a família por mim, jamais o deixarei. Mas aquele que me negar, eu também vou negar.
Deus tem muitas coisas para nós, irmão, mas enquanto a gente não tomar uma posição, a gente vai viver de migalhas. Você acha que viveu melhor, você acha que está vivendo melhor, isso é migalha. Não estou falando, não estou pregando a prosperidade, eu estou pregando obediência, porque quando você obedece, você não precisa de sinais. Quando você obedece a Deus, quando você é fiel a Deus, você não precisa de nada. Estar orando, estar conversando com Ele, estar adorando a Ele, estar se dedicando a Ele, é tudo para nós. Nós louvamos isso, nós ouvimos nas palavras. Então, irmãos, nós temos que nos arrepender. Temos que nos arrepender de quem nós somos. Somos todos pecadores. E aquele que falar que não tem pecado, também já pecou, porque está mentindo. A Bíblia fala que todos nós pecamos, todos nós fomos excluídos. Mas quando Jesus veio, irmãos, Ele perdoou tudo. Ele nos chamou pela graça e nós fomos perdoados. E nós estamos aqui participando de tudo que Ele tem. Nós temos Novo e Velho Testamento. No Testamento é o que, irmãos? Quando o pai deixa para o filho, deixa a família, deixa. Então, nós temos direito a tudo. Enquanto a gente ficar vivendo uma vida de qualquer jeito, a gente vai viver de migalhas. Sendo que nós temos direito ao ouro, nós temos direito à prata, porque Deus é dono de tudo, todas essas coisas. Podemos viver o melhor de Deus, e é isso que Ele quer para nós. Mas Ele quer ter relacionamento, Ele não vai dar os bens dEle para qualquer um. Terá teve 3 filhos, teve um monte de neto, mas ele escolheu Abraão, porque as bênçãos não é para qualquer um. Ah, pastor, então por que quem não conhece a Deus aí está milionário? Cara, mas eu não estou falando de dinheiro, não é dinheiro. Ser servo de Deus, viver o melhor de Deus é outras coisas, irmãos. É muito mais do que isso. Se Deus quiser te fazer rico, Ele vai fazer você rico. Se você tiver o desejo no teu coração, e o teu coração não tiver no dinheiro, nos milhões que Ele pode te dar, porque para Deus não é nada. Né? Vamos falar onde está o seu coração, porque é ali que vai estar. Jesus fala para o jovem rico: onde está o teu coração, e é o que é onde você vai estar. Vamos colocar de pé em nome de Jesus, irmãos. Já vamos orar. Aleluia. Que hoje vamos participar da ceia, vai ser rápido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra, irmão, queime no seu coração. Que essa palavra transforme a sua vida. Que essa palavra possa chegar até a tua casa. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. As promessas de Deus são vivas na tua vida. Coisas grandiosas vão acontecer. Mas a gente tem que obedecer. A gente tem que adorar. A gente tem que ter relacionamento com Deus. A gente precisa conhecer mais a Deus. A gente precisa deixar Deus entrar na nossa vida. Nós precisamos pagar preço. Tem que pagar preço. Para ter aliança, para receber o melhor de Deus, tem que pagar o preço.
Talvez não fosse o que nós queríamos, nem era o que eu queria falar hoje. Mas aqui é o lugar de você mudar a história da tua vida. Aqui é o lugar de você receber o melhor de Deus. Parar de receber migalhas que caem da mesa, como aquela mulher. Nós temos o melhor. Jesus tem o melhor para nós. O melhor.